Gravação iniciada. Aos que chegaram depois, bom dia. Nós estamos aqui no volume 4, unidade 12, página 56. E o título, Diário de Guerra ou Impressões de uma Simples Menina? Será que foi isso? Bom, mesmo quem não tenha lido o Diário de Anne Frank, vocês têm alguém que sabe quem ela é? Mesmo que não tenha lido o livro, sabe quem é a Anne Frank, esta menininha que está aqui? Ou não tem ideia? Eu acho que você vai se interessar bastante. Vai querer ler. Vamos lá então. Hoje em dia é muito comum diários de guerra escritos por adolescentes, né? Ou livros sobre guerra que mostram a questão de meninos, meninas, né, jovens e tal. E aí tem vários, assim, a gente tem aqueles que não são autobiográficos, né? Tem, por exemplo, o Menino do Pijama Listrado. Eu imagino que algumas pessoas aqui tenham pelo menos visto o filme. Eu não vi o filme, eu vi o livro, mas dizem que é bem parecido, é bem próximo, né? Que a história, como aquele menino ali está lidando com as questões relacionadas à guerra. E tem alguns diários, jovens que, passando por uma situação de guerra e de conflito, começaram a colocar os sentimentos no papel para poder lidar melhor com aquele momento. É o que a gente chama de escrita terapêutica. E isso está sendo bem indicado, inclusive, neste momento de pandemia. Muito indicado. O que é escrita terapêutica? É você colocar para fora tudo aquilo que está te angustiando, suas tristezas, as coisas todas que estão incomodando, estão te sufocando. Você coloca no papel. E sai escrevendo e colocando para fora. Então, é chamado, inclusive, dessa maneira, de escrita terapêutica. Porque, à medida que a gente vai colocando no papel, a gente vai organizando os pensamentos. Porque eu preciso organizar o meu pensamento para escrever. Automaticamente, eu organizo as ideias, eu organizo os sentimentos em mim. Então, a escrita é um processo muito interessante e muito bom para momentos de conflito. Isso já era comum há muito tempo e tem sido muito utilizado durante a pandemia. Pois bem, vamos lá atrás, 1942, Anne Frank, uma garota judia. Calcula o seguinte, vamos comparar a nossa vida este ano de 2020, bem louco, com o que aconteceu com ela. Vocês estavam indo para a escola normalmente? A gente começou o ano normal, né? Indo para a escola, reclamando de ir para a escola, reclamando da atividade, reclamando de ter aula, mas gostando de ir para a escola, né? Porque ir para a escola é legal, né? Ver as pessoas, né? As resenhas, as coisas todas. Ir para a escola é legal. Pois bem, estávamos naquela coisa normal de vida que a gente já esperava para 2020, quando, sem mais nem menos, um vírus no mundo todo, uma pandemia. Suspenda as aulas. Gente, louco. Eu dou aula há 24 anos. Suspende as aulas? Como assim? Né? E aí a gente sai. E não é só suspender, é suspender e você não pode sair de casa. É um vírus perigosíssimo, você não pode sair de casa. Você não pode encontrar os seus amigos. Você não pode ir na casa da família, dos avós, não pode. Você tem que ficar em casa. Né? Escola jamais para. As aulas param. E a gente pensa assim, uma semana. No máximo 2 semanas a gente está de volta. E nisso vamos a 7 meses. 7 meses. Nem
Acho que nem o maior pessimista do grupo aqui poderia imaginar lá em março que nós estaríamos em outubro ainda em casa. E todo mundo surtou, né? Surtamos. Não poder sair de casa, ficar fechado em casa, mesmo que nós ficamos fechados em casa com a internet. Internet bem ruim, às vezes. Sim, Fabrícia, é verdade, bem ruim às vezes. Mas ainda tinha uma internet, um Netflix, né? YouTube, enfim, coisas para me distrair enquanto eu estava em casa e tendo aula e tendo ainda um contato com as pessoas, né? Via online, mas tendo ainda um contato. Mesmo assim foi terrível, né, gente? Mesmo assim, terrível para muita gente. Agora calcula. Anne Frank tinha 13 anos. Mais ou menos a idade de vocês. Mais ou menos a idade de vocês. 13 anos, quando a família dela teve que se esconder para não ir para um campo de concentração. E eles se esconderam em um anexo, sótão, cômodo, uma parte, né, por uma passagem secreta atrás do armário na casa de alguns amigos. E nesse esconderijo ficaram duas famílias. Duas famílias. Uma delas a família da Anne Frank, que era o pai, a mãe, ela e uma irmã. E ficaram nesse esconderijo para não irem para um campo. Do nada, gente, assim, olha, é agora. Pega o que dá para pegar e vai embora. E se esconde. Vá para o esconderijo. De repente, pensando assim também, vai ser 1, 2 dias. Não. Foram 2 anos. 2 anos. Pois é. 2 anos fechado, sem poder chegar na janela. Eles estavam escondidos. Nós não estamos escondidos, né? A gente está fechado em casa, mas a gente não está escondido. Ela não podia chegar numa janela. Ninguém poderia saber da existência deles ali. Nem os vizinhos, porque poderiam denunciar. 2 anos fechado. Sem sair, sem chegar na janela, sem ver a luz do sol, sem internet, sem computador, sem TV, sem Netflix, sem WhatsApp, sem Instagram, sem tudo. Sem nada disso. Isolada do mundo. Dia após dia, fechada naquele esconderijo, somente com a família. A própria família e a outra família. 2 anos. Dos 13 aos 15. Se coloca no lugar. Né? Imagina vocês. Ela tinha a faixa etária que vocês têm. Calcula vocês de uma hora para outra ter que ir para um esconderijo assim e ficar por 2 anos totalmente fechado. O que ela começou a fazer? Começou a escrever. E a escrita dela, não é? Deus me livre mesmo, né? E a escrita dela era uma escrita que tinha que vir dela. Porque uma coisa é você viver tudo que o mundo te oferece, ver as coisas e escrever sobre isso. Ela não. Ela não estava vendo, ela não estava vivendo. Então a escrita dela era de tudo que estava dentro. Não era o que estava de fora, estava dentro dela. As reflexões, os sentimentos, as coisas que estavam dentro dela. E passou esse tempo todo escrevendo. Depois de 2 anos, eles foram descobertos e foram levados para um campo de concentração. Depois de 2 anos ainda, a história não foi com um final feliz. Tudo bem, amigos. Não tem um final feliz, porque eles dissessem assim, se pelo menos depois de 2 anos eles conseguiram sair e retomar a vida. Não. Depois de 2 anos descobertos, eles foram levados para um campo de concentração. A Anne Frank morre em um campo de concentração.
Ela, a mãe morre de fome no campo de concentração. Ela morre de tifo. Tifo era uma doença muito comum nos campos de concentração por conta da sujeira. É tudo muito sujo, higiene nenhuma. Então era uma doença muito comum. E a Anne Frank acaba falecendo. O único da família que sobrevive é o pai. Ele, inclusive, depois sai do campo de concentração. Ele, anos depois, se casa novamente. E o próprio pai encontra os cadernos da Anne Frank. Ele encontra esses cadernos lá no esconderijo, quando ele volta ao esconderijo para ver as coisas e tal. Ele encontra os cadernos e publica isso. Ela morreu com 15 anos no campo de concentração. Morreu de tifo. A irmã dela acho que morreu com 18. A mãe dela morreu logo depois e morreu de fome no campo de concentração. E aí o pai acha o diário, acha assim, os escritos, né, gente? Não é nenhuma coisa organizadinha, não é escritos. Ele acha, reúne isso e eles publicam, sabe? Publicam e vem com o nome de O Diário de Anne Frank. Este é o nome do livro, O Diário de Anne Frank. Este livro ele está na árvore, lá no Positivo On. Lá no Positivo On. Então, já teve gente que me falou aqui no privado que tem um livro, mas nunca leu. Eu acho que é uma história bem interessante e acho que vai gostar bastante. E quem se interessou, lá na árvore tem este livro. E aí o livro já tem diversas edições. Este espaço, esse esconderijo da Anne Frank, hoje em dia, ele é um museu. O Museu Anne Frank, tá? Depois vocês podem até pesquisar aí na internet, Museu Anne Frank, aberto à visitação e tal. E o livro, muitas edições, publicado em diversas línguas já, com roteiro para o teatro, com roteiro para cinema. Eu não vi ainda o filme. Eu não vi o filme. Mas tem um filme sobre ele. E é sobre essa história que a gente vai pensar. Então, é uma história real. Tá? É uma história real. Anne Frank existiu realmente. E tá, aquele diário é um diário de guerra, é um registro de guerra. Existem muitos e muitos livros de guerra hoje em dia, livros de fotografia de guerra, enfim. É um diário de guerra ou é apenas uma impressão de uma menina, uma coisinha boba? Não. Eu, Fabrício, não acho uma coisinha boba porque a gente pode pensar assim, muito do que se entendeu, do que se entende hoje, do que foi aquele momento para os judeus, muito do que a gente entende a partir de livros e de filmes, entre eles o Diário de Anne Frank. De entender como a guerra afeta a vida das pessoas. Né? Como afeta a vida. E louco isso, né? Se a gente pensar 2 anos fechados, não é? Muito interessante. Então vamos passando por aqui e vamos discutindo. Primeiro ponto. Tá projetado para vocês aí, não tá? A página? Tá bom, obrigada. O que passou por sua cabeça ao ler a expressão diário de guerra? Que tipo de texto lhe parece um diário com este nome? A gente já pensa o seguinte, o diário tem que ser real, a não ser o diário do banana, né, gente? Me veio na cabeça agora. Vocês, é tanto aluno que fala comigo do diário do banana, mas é outra história. Diário, normalmente, são fatos reais. Diário de guerra é todo o registro feito em alguma situação de guerra. Alguma situação. Existem diversos tipos de situação. Hoje são muitos livros assim, sabia? Muitos livros. Se você chegar na internet depois e pesquisar, é cultura, né? Pois é, menino, vocês adoram, né? Eu vejo isso sempre no Clube do Livro. Tem alguém que fala sobre o Diário de um Banana. São muitos livros, né? Pois bem, mas ele ali não é real. Não é real.
Não é um diário de verdade, né? Então, diário de guerra é isso, é aquela expressão, aquele texto produzido com impressões pessoais em uma situação de guerra. Questão 2. Normalmente, um diário... Aqui é só pra gente discutir, tá? Não precisa anotar, não é? E eu tô falando aqui, mas a qualquer momento aí pode me interromper se quiser falar algo, se quiser perguntar algo, tanto no áudio quanto no chat, vai me interrompendo, senão eu sigo, ok? Mas quando quiser pode chamar. Normalmente, um diário é um texto íntimo que interessa somente a quem o escreve. Que motivos poderiam levar à publicação de um diário? Vê se vocês concordam. Depende muito do que está sendo dito no diário. Né? Primeiro, assim, as pessoas costumam ter interesse na vida dos outros. Né? Então, diários acabam provocando esse interesse. E neste caso aqui especificamente, de entender um momento histórico, né? Anne Frank fez a gente entender o momento histórico. Eu me lembro, gente, eu li o Diário de Anne Frank há muitos anos. Muitos e muitos anos. Eu acho que eu era mais ou menos da idade de vocês. Quando li o Diário de Anne Frank. Então já calcula que já faz muito tempo, né? Muito tempo. E eu fiquei muito impressionada com a história daquela menina. Eu ficava me colocando no lugar dela e pensando, gente... E olha que eu nem tinha questão de pandemia de hoje para fazer referência, né? Eu ficava, gente, como pode? 2 anos fechada, sem ver o sol, sem pisar na terra, sem ver outras pessoas. Nossa, eu fiquei muito impressionada na época. E aí eu acho super interessante ainda, porque assim, eu adolescente, e aí depois disso eu me torno professora e eu vejo sempre alunos que leem e que se interessam e que se emocionam com a história. Isso é muito legal. Eu vejo que, sabe, o tempo tá passando e as palavras da Anne Frank não estão ficando em vão, sabe? E a gente aprende muito com ela. A gente aprende a questão da resiliência, de se adaptar quando a gente não tem o que fazer, mais ou menos do que a gente está passando agora, né? A gente não tem o que fazer a não ser cuidar da gente. Cuidar do nosso físico, cuidar do nosso emocional, cuidar do nosso psicológico. E aquela menina ensina muito isso pra gente neste momento todo, né? E aqui vejam as fotos. A primeira foto aí é a Anne Frank. Franzininha, tá vendo? Menininha. Anneliese Marie Frank, uma adolescente alemã de origem judaica, é autora de um diário que se tornou muito famoso. Ao longo desse capítulo, você lerá vários trechos desse texto. A gente vai ler algumas coisas e a gente vai ver como pesar. E aí, 3 imagens. 3 imagens. A primeira dela, né, sentadinha aí, escrevendo, provavelmente antes, né, do esconderijo. Segunda imagem, Hitler, o causador de tudo. Terceira imagem, uma cena no campo de concentração. Terrível isso, gente, esse campo de concentração. Terríveis. Meu Deus. Vamos a um texto, vamos ver o que a Anne Frank dizia. No dia 20 de junho de 1942. Um sábado. Fiquei alguns dias sem escrever, porque queria, antes de tudo, pensar sobre meu diário. Ter o diário é uma experiência realmente estranha para uma pessoa como eu. Não somente porque nunca escrevi nada antes. Veja, ela não tinha esse costume. Ela desenvolveu esse costume, né? Mas também porque acho que mais tarde ninguém se interessará, nem mesmo eu, pelos pensamentos de uma garota de 13 anos. Você pensou? Ela sabia que a gente está aqui anos depois, quase 30 anos depois, e a gente está aqui lendo o diário dela. E ela achava que
Ninguém vai se interessar por uma história de uma menina, uma garota de 13 anos. Bom, não faz mal. Tenho vontade de escrever e uma necessidade ainda maior de desabafar tudo o que está preso em meu peito. Quantas pessoas aqui não estão com esse sentimento também? As coisas presas no peito, né? Tenho certeza que muita gente. Escreva. Essa versão aqui é a capinha do livro. É a versão mais recente. Quem me falou que tem um livro, eu não sei se é essa versão. Ele é uma graça, ele é fofinho, gente. Essa capa aí é fofinha. Parece uma almofadinha. E ele imita mesmo um diário, né? Porque as versões anteriores, não. As edições anteriores é ela na capa. Capa de livro, né? Capa de livro. Este daqui, já é lindo, né? Ele é muito lindo. Ele vem assim com fecho como se fosse um diário mesmo. É muito lindo. Eu não tenho o livro o Diário de Anne Frank. E não vontade de comprar só pra ter esse fofo aí. E talvez ler de novo, né? Eu acho que se eu ler de novo hoje vai ser com outra visão, né? Eu tinha 13 anos, muita coisa aconteceu, né, gente? Então é muito fofo. Quando vocês estiverem em alguma livraria e virem esse livrinho aqui, todo xadrezinho aqui, já sabe que é o diário dela. É o diário. Bom, quem é Anne Frank? Vamos conhecer essa menina. Poderia ser nossa amiga. Amiga de vocês, a idade de vocês. Anne Frank nasceu em 1929 e morreu em 1945. Era de uma família judia alemã que acabou se exilando na Holanda quando Adolf Hitler e seu partido começaram a ganhar espaço na Alemanha. Entendeu isso? Uma garota alemã que se exilou na Holanda. Tá? Ou seja, em razão da pobreza e do discurso de que judeus eram a causa de problemas sociais no país, a família Frank se mudou para Amsterdã. Porém, o nazismo também chegou à Holanda em 1940. Pensamento, ela era alemã. Quando começou o nazismo, a família fugiu para a Holanda e se fixou em Amsterdã. Mas o nazismo chegou lá também. O museu é em Amsterdã, viu? A família Frank, como tantas outras famílias de origem judia, sofreu perseguições e restrições até que em 1942, Margot, a irmã mais velha de Anne, recebeu um chamado solicitando sua inscrição para trabalhar na Alemanha. A irmã dela era mais velha do que ela, uns 2, 3 anos. Os pais ficaram desconfiados e decidiram se esconder antes que o pior acontecesse. Bom, como isso? Se os judeus estão sendo presos na Alemanha, eles estão lá na Holanda. Aí a irmã, mais velha, recebe na Holanda um comunicado para se apresentar para trabalhar na Alemanha. Os pais pensaram, tem alguma coisa errada aí? Tem alguma coisa com medo de, neste momento, que ela voltasse para a Alemanha, ela fosse capturada e levada para um campo de concentração, a família resolveu se esconder. Em muitos casos, isso... Ai, eu esqueci o nome. Vocês viram? Ai, o zoológico... Ai, meu Deus, o zoológico de... Esqueci. Que é de uma família. História é baseada em fato real também. É um filme. Que é uma família que escondia os judeus dentro de um zoológico. O zoológico ficou desativado. E eles salvaram diversos judeus, assim, escondendo. Nossa, o filme é belíssimo. Depois eu vou olhar o nome exato pra passar pra vocês. Belíssimo filme. Belíssimo. Vale muito a pena. Continuando. Terceiro parágrafo. Com a ajuda de alguns amigos, eles passaram a viver no anexo secreto, parte de uma construção da empresa Otto Frank, que é o pai. Em pouco tempo, mais uma família chegou para dividir o espaço, e meses depois, mais um hóspede se juntou ao grupo, totalizando 8 pessoas.
Os Frank permaneceram no anexo até o dia 4 de agosto de 1944, quando foram descobertos. 8 pessoas. Anne, a irmã, o pai, a mãe. Na outra família, um menino adolescente, o pai e a mãe dele, e essa outra pessoa que chegou depois. 8 pessoas em um anexo secreto, atrás de um armário. Acho que vai ter a foto aqui depois. É uma passagem secreta que levava a esse ponto. E os amigos que viviam na casa que levavam comida para ele, tá? Na casa morava gente, mas não era uma casa, era um escritório, assim. E aí as pessoas que estavam ali, que não eram judeus, eles levavam alimento, as coisas que eles necessitavam, né? Ó, com a ajuda de alguns amigos, né, que eles passaram a viver. Tá. Foram descobertos. Depois de passarem por Auschwitz, Anne e sua irmã foram levadas para Bergen-Belsen, onde realizavam trabalhos forçados e contraíram febre tifoide. Ela morreu de tifo, né? Nem Margot nem Anne sobreviveram à doença, adquirida em fevereiro de 1945, mas não se sabe ao certo a data em que faleceram. Pouco antes de se exilarem no anexo secreto, Anne começou a escrever um diário. Após o fim da guerra, seu diário, que havia sido descoberto, guardado logo que a família foi presa, foi entregue a Otto Frank, o único membro da família que sobreviveu ao nazismo, que é o pai. O único membro da família que sobreviveu, o pai da Anne. Após ler o diário da filha, Otto resolveu publicá-lo, tornando um dos textos mais famosos sobre o período. Tá? Texto extremamente famoso. Olha as outras capinhas aqui. Outras capinhas do diário de Anne Frank. Agora que você já sabe um pouco da história de Anne Frank, certamente entenderá melhor a importância do seu diário. Do diário da Anne. Entenda que o diário dela é importante. A gente conhece parte da história. Parte da história. É uma obra literária, mas é uma obra histórica também. A gente consegue saber de coisas do nazismo por conta do diário da Anne Frank. Então, por isso a importância do diário dela. Apresentado aqui de forma adaptada para os quadrinhos, ou seja, uma narrativa gráfica, graphic novel. Que a gente vai ver. Aí veja o tipo de adaptação, né? Tem quadrinho do diário, tem filme do diário, tem peça teatral do diário. O que é o diário? Ele designa o relato de acontecimentos ocorridos durante as 24 horas do dia. De duas formas se processa o registro dos eventos, por meio de jornal, ou seja, papel impresso, publicado todos os dias, ou com uma certa periodicidade, ou nas páginas reservadas em que o escritor aponta e comenta os fatos principais do seu dia a dia. A segunda modalidade, chamada diário íntimo, é que carrega interesse literário, posto que é restrito. Então, tudo que é diário, né, todos os dias, né, o jornal diário, mas aqui a gente está tratando de diário com impressões pessoais. Tá? Olha aqui alguns trechos, algumas capas. Essa capa aqui do meio é a capa fofinha. Fofinha. E 2 trechos aqui. No dia 12 de junho de 1942, a Anne escreveu: "Espero poder contar tudo a você, como nunca pude contar a ninguém." Ela falando com o diário, né? E espero que você seja uma grande fonte de conforto e de ajuda. Para muita gente né? Querida Kitty, espero poder contar tudo a você, como nunca pude contar a ninguém. E espero que você seja uma grande fonte de conforto e ajuda. Os trechos escritos são praticamente idênticos. O que há de diferente na escrita? Percebe uma diferença? Meu cachorro, participando da aula, meu cachorro está respondendo e vocês não. Repara basicamente o seguinte: no segundo trecho, ela dá nome, né? Ela dá nome ao diário. Muita gente dá nome ao diário. Me responda uma coisa, o diário de banana é um diário mesmo? Não é uma banana, né, gente? É um menino, né? Me digam isso, por favor. É um diário mesmo?
super participativo da aula. Vocês estão aí, gente? Ah, Flávio leu, né, Flávio? É um diário mesmo. Escrito em forma de diário. Ah, tá. Mas é ficção? Ah, E é bom isso mesmo? São vários volumes, né? Alguém leu e não gostou? Entendi. Alguém que leu e não gostou? É, eu sempre pergunto. Ah, entendi. É, eu sempre vejo eles gostam muito. Sim, é por isso que eu pergunto sempre e eu cito, porque eu ouço muito dos alunos. No Clube do Livro tem sempre alguém que fala do, do Diário de uma Banana. Gente, eu acho que tudo que desperte a leitura de vocês é válido. Tudo que desperte é válido. E realmente, eu não posso dar opinião por não conhecer mesmo. Então, eu não posso falar nem que seja bom, nem que seja ruim, né? Sim, quem falou que. É... Mas às vezes, Alice, sabe o que acontece? Você colocou aqui coisas mais atuais. Mas mesmo que a história dela não seja atual, mas ela faz a gente refletir sobre coisas atuais. Acho que principalmente no momento que a gente está passando, né? Pequeno Príncipe é ótimo também. Então, mesmo que seja um livro de uma outra época, mas ele faz a gente refletir também. Principalmente porque ela está falando de sentimentos. E sentimentos, né, gente? São eternos, né? Ah, é leitura também. É leitura também. Ó, vamos. Que relação Anne estabelece com o diário? O diário é um amigo dela, né? Ela tem o diário como o amigo, como coloca aqui, um conforto. O diário é para ela o ponto de apoio, sabe? Parar o dia e escrever o diário é aquele momento assim. Agora sou eu comigo mesmo, sabe? E aqui eu posso ser quem eu quiser. Eu posso, quem eu quiser não. Aqui eu posso ser quem eu sou de verdade, né? Que às vezes a gente fica criando máscaras para lidar com as pessoas e no diário é você por você mesmo, né? Eu vou passando, não vou colocar respostas prontinhas agora não, vou passando na discussão, tá certo? Eu vou pedir essa atividade depois. No segundo trecho do diário, retirado da novela gráfica, quais elementos visuais permitem identificar a relação mencionada na questão anterior? Ó, a gente vê aqui, né, os quadrinhos, né? Os quadrinhos, caneta de tinteiro, né? A gente vê isso. Uma adaptação, né? Uma adaptação para o quadrinho, ela vai sempre surgir com as características de quadrinho, né? Você tem ou já teve um diário íntimo? Alguém aqui? Se sim, comente a importância do seu diário. Caso a resposta esteja negativa, reflita sobre a possibilidade de começar a escrever. Eu acho super válido. E eu vejo o seguinte, gente. Eu vejo que as pessoas, quando passam a escrever, o que eu falei da escrita terapêutica, quando as pessoas passam a escrever as angústias, né, as coisas, aquilo faz bem a elas. Faz bem. Mas uma pessoa acha que assim, eu vou fazer um diário. Mas eu não vou ter coisa para escrever todo dia. Não. Tenha um caderninho, ou modernamente um bloco de notas do celular. Só corre o risco de perder no celular, né? Tenha um lugar em que
quando você tiver necessidade, você chega lá, extravasa e se coloca, tá? E se expõe. Escreva sobre o que está sentindo. Coloque suas angústias. Se depois você ficar um mês sem escrever, sem problema. Sem problema. Mas façam esse teste. Principalmente nesse momento todo de tensão. Façam esse teste de colocar no papel as angústias de vocês. Depois. Se alguém aqui faz diário e quiser falar. Já tive. Ler depois. Sim, eu acho que é uma das coisas mais interessantes. Eu não vou falar. Não vou falar o nome, mas vou só comentar, tá? É íntimo. É bom ler depois de um tempo, porque faz você refletir e pensar como eu mudei, né? Não só mudança externa de verdade, né? Mudança de opinião. É como aquelas cartinhas, né? As cartinhas que eu passo pra vocês. Então, eu vou analisar aí. Eu também adoro o ler depois. É por isso que quando eu peço as cartinhas pra vocês, eu guardo pra devolver depois. Nunca pensei que levaria tanto tempo pra devolver. Vou devolver ainda, vocês terão aquelas cartinhas de volta. A gente vai dar um jeito. Mas o ler depois eu acho também muito interessante, porque você se enxerga. A gente está o tempo todo enxergando o outro, prestando atenção no outro, prestando atenção nas pessoas. Quando a gente faz isso, a gente se enxerga, né? Fala assim, olha, eu mudo também. Porque a gente costuma falar assim, fulano mudou. Será que foi o fulano, não fui eu que mudei? Então, durante um tempo, eu tive diário. Sempre gostei muito de escrever. Sempre. À toa que virei professora de redação. Sempre gostei muito de escrever. E eu escrevia diário e eu ficava naquela. Tenho que escrever todo dia, mas tem dia que não tem nada para escrever. Hoje em dia, eu escrevo quando dá vontade. Quando tem algo, tá demais, está deixando a cabeça assim. Vou escrever, vou colocar no papel. Então não é uma coisa que vira uma obrigação. Eu acho que quando não é uma obrigação, a gente consegue manter por mais tempo. Entendeu? Não é uma obrigação. E aí funciona muito. Funciona. E aí, se isso depois a gente vai ver aqui outros diários, inclusive de guerra também, nas próximas aulas a gente vai ver isso também. Olha só esse trechinho aqui, pra gente começar essa parte aqui. O diário íntimo é um gênero literário e, como tal, tem algumas características específicas. Mesmo que cada um possa escrever como quiser, algumas estruturas acabam se repetindo. Que estrutura? Colocar a data, né? A localização, essa marca temporal é importante. E normalmente essa pessoa escreve como se estivesse conversando com alguém, né? O diário é personificado, como se ele fosse uma pessoa e eu estou conversando com essa pessoa. E às vezes até responde pra gente, né? Marquem aí, por favor. Na próxima aula a gente começa nesse trecho aí. Esse trecho do texto dela. Página 59. Quem tá com a apostila, marca aí do lado, por favor, pra gente. A gente vai começar daí. Então, essa semana vocês não têm atividade, ok? Não tem atividade. Na segunda-feira, que é o dia que eu posso, eu vou colocar lá as atividades referentes a este assunto aí, certo? Quem tiver interesse, procura lá na Árvore e leia Anne Frank. Eu acho que vocês vão gostar muito, sim. E pensem na possibilidade de escrever um diário. Pensem nessa possibilidade. É algo que faz muito bem pra gente. Certo, meninos e meninas? Vamos ficando por aqui. Eu fico até encerrar, mas para um pouquinho antes para não cortar a gente de vez. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada pelas participações. Bom final de semana. Até semana que vem. Beijo grande para vocês. Fiquem bem. Cuidem.
Isabelle, te entendo. Tchauzinho, Duda. Beijo. Meu bloco de notas também, bem cheio.